Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Camargo Pinto, sou advogado e semana passada nós iniciamos um bate-papo através de lives, né? Onde eu iniciei com uma apresentação. A princípio eu quero agradecer aí a mais de 3 mil, as 3 mil pessoas que visualizaram, que curtiram, que compartilharam. Isso engrandece mais ainda esse bate-papo, na verdade, que eu quero fazer com vocês. Me perguntaram algumas coisas, que a pessoa quer tirar algumas dúvidas, e eu quero utilizar um linguajar bem popular para as pessoas que estão passando por isso, e focar agora, no momento, na área do direito da família. Apesar que eu tive várias perguntas, né? Me fizeram várias perguntas relacionadas ao direito civil, desde Câmara de Mediações, até a parte de indenização, SPC e Serasa. Eu acho que dá sim para nós gravarmos algumas lives, um bate-papo descontraído, né? Sobre isso, sobre esses temas. Mas a priori, vamos focar mais no direito da família e depois a gente começa a abrir mais lives, perguntas, dúvidas e questionamentos em outras áreas relacionadas ao direito civil. Né? Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês hoje sobre o direito da família, um bate-papo, muito relacionado à parte de separação e divórcio. Vamos falar sobre pensão alimentícia? Vamos sim. Só que não será esse momento que nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Por quê? Porque a pensão, para você ter direito à pensão alimentícia, pensem comigo, tem que ter tido uma relação entre homem e mulher. Ou, não vou entrar aqui em outra seara, mas vamos dizer, um relacionamento entre homem e mulher, houve o quê? Houve um casamento, ou um regime de união, um regime de união estável. É isso que eu quero focar um pouco mais com vocês. Há uma grande diferença entre o casamento e a união estável. Quando eu abordar mais esse tema, futuramente, a gente vai falar sobre a pensão. Mas por que eu quero falar? Qual que é a diferença de um e de outro? É simples. A diferença da união estável com o casamento civil, o casamento civil você vai e casa diretamente no cartório, no papel, bonitinho, como manda o script, depois tem o casamento no matrimonial, na igreja. E hoje no Brasil, o que é muito mais utilizado? Hoje no Brasil é muito mais utilizado o regime de união estável. O que seria o regime de união estável? Eu conheço uma pessoa, né, a minha mulher, eu não regularizo, eu não regulamento isso no cartório, no registro civil, e automaticamente eu começo a morar com ela. Né? Começo a morar com ela, começamos a ter uma família, eu tenho filhos com ela, começo a adquirir bens, patrimônios com a minha esposa. E a lei, ela enquadra esse tipo de casamento hoje como união estável. Né? A união estável é um relacionamento de duas pessoas, uma união de duas pessoas, né? Sem necessariamente passar por um registro civil, né? Um cartório ou até perante o matrimônio. Quais são as consequências disso aí? Perante a sociedade, perante a vida civil, se eu moro há mais de 6 meses, 3 meses, com uma pessoa, teoricamente eu já tenho um regime de união estável com ela. A partir desse momento, tudo que eu adquiri de bens, tanto eu como ela, é nosso, é do casal, né? Então, esses bens que a gente vai adquirindo na constância do casamento, independente de ser registrado no cartório, quando há uma ruptura ou uma separação, esses bens são divididos em partes iguais, porque a lei fala, né, que quando é um regime de união estável, a partir do momento que você casa, todos os bens adquiridos na constância deste casamento, desta união, é do casal. Então, a grande separação, a grande sacada tá aí. Tá, aí me veio uma pergunta. Tá, eu estou casado há 5 anos. Casado não, eu moro junto com uma pessoa há 5 anos.
Como que nós vamos fazer a divisão de bens? Eu tenho filhos, né? Referente à pensão, como que vai? Eu nunca trabalhei na minha vida, eu só. Então, esses detalhes eu vou abordar numa próxima live. Vamos agora só focar nesse ponto do regime de união estável. Gente, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Por mais que você não tenha casado no papel, perante a lei, você tem uma vida civil com uma outra pessoa, você só não carrega o sobrenome dela, né? Porque quando você casa no cartório civil, você tem a opção de escolher o nome do seu marido ou não, ou da sua esposa, o sobrenome do seu marido não, ou o sobrenome da sua esposa não, né? Então, a separação desses bens é a mesma coisa. Se vocês adquiriram 2 casas, 2 carros na constância do regime de união estável, teoricamente, uma casa e um carro é do marido, e uma casa e um carro é da mulher. Isso aí rege da mesma forma como se tivesse casado no cartório. Né? Ah, doutor, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho que me separar? Tem. Eu entendo que se vocês têm bens e estão morando junto, tem um lapso temporal muito grande, eu acredito que vocês têm sim que fazer a divisão desses bens. Como? Numa dissolução de união estável. Pô, mas o que é dissolução de união estável? A dissolução de união estável você faz no próprio cartório. Não há necessidade de fazer junto ao juízo, salvo melhor juízo, salvo engano, se houver menores de idade envolvido. Se vocês têm crianças pequenas e têm bens e querem se separar, realmente vocês têm que contratar um advogado e fazer essa divisão de bens, né? Até porque vocês precisam saber com quem vai ficar as crianças, né? Quem vai ficar com a guarda provisória das crianças? Como vai ser feito o pagamento da pensão alimentícia das crianças? Então, eu não quero me aprofundar muito nessa área, porque é um outro tema para uma próxima live. Mas quando você tem crianças nesse regime de união estável, a separação, ou no caso, a dissolução de união estável, é feito também no fórum. E vocês precisam de um advogado para fazer a dissolução de união estável. Ah, mas eu não tenho filhos, doutor. Ah, mas eu só tenho eu e minha mulher, mas adquirimos bens. Ótimo. Não há necessidade de vocês fazerem essa dissolução de união estável no fórum. Pode ser feito no cartório. Lembrando que, de qualquer forma, vocês vão precisar sim de um advogado, de um acompanhamento jurídico de um advogado, até para ele assinar essa dissolução de união estável, para ele ver se está tudo de acordo conforme manda a legislação. De qualquer forma, vocês precisam de um advogado para isso. Tanto para fazer uma dissolução de união estável em cartório, como no fórum. Tá? Espero ter... Eu não quero me alongar muito ao tema, porque para não ficar uma coisa muito pesada, senão eu vou acabar invadindo outros temas, que não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é separação e divórcio, união estável. Espero que vocês tenham entendido um pouco a diferença do casamento no civil, do casamento religioso, com eu a juntar ao famoso dito popular, eu a juntar as minhas trouxas com a minha esposa, ou eu amaziar com a minha esposa. Então, você pode também fazer um contrato de união estável no cartório? Pode, não tem problema nenhum. Mas quando se trata de separação, tem que ser das duas formas. Ou é sobre a dissolução, que pode ser feito no cartório ou no fórum. No fórum, se houver menores envolvidos, né? E a separação é a mesma coisa, da mesma forma. Se houver menores envolvidos, tem que ser via judicial, né? Eu ia entrar um pouquinho na parte de separação consensual e litigioso. Mas eu vou deixar isso aí para uma próxima live, para explicar qual que é a diferença de um e de outro. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo. A gente está fazendo isso aí num linguajar muito, muito popular, para que as pessoas entendam, né? Sempre procure um advogado, se caso vocês tiverem alguma dúvida. Aí tá, no meu fanpage tem aí meu e-mail, meu WhatsApp. Quem não me tem no Instagram, por favor, adicione o Instagram, é Douglas Camargo Pim, né?
E o que eu puder responder, eu vou responder. Pode me mandar WhatsApp, mandar recado, eu respondo, tá? Se vocês tiverem, mas eu tenho dúvidas, eu quero falar sobre alguma coisa na área relacionada ao direito da área civil, nós vamos discutir também, nós vamos fazer pautas sobre isso, né? Mas por enquanto, hoje nós estamos focando mais sobre a área do direito da família. Depois a gente vai falar sobre algumas outras áreas relacionadas ao direito civil, tá bom? Eu agradeço desde já e espero vocês na próxima live, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.